Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Começando aqui mais uma live sobre a palavra de Deus. O cerne do nosso Instagram é falar da palavra de Deus, é esclarecer a palavra de Deus. E é justamente por isso que nós sempre aqui, quase toda semana, nós trazemos aqui esse estudo para vocês. Vamos ver quem está querendo entrar aqui, que é o nosso convidado do dia, que é o Davidson. Na verdade, um dos convidados, mas também tem o nosso amigo Vernon. Graças a Pai, meu amigo, tudo bem? Graça e paz, meu irmão. Shalom, tudo bem? Shalom. Tá me ouvindo bem? Ou tá difícil aí? Tô ouvindo Tá bem. ouvindo bem? O som tá bom. E você, me ouve bem? Com certeza, com certeza. Vamos ver aí se o nosso amigo também aparece, né? O Vernon, isso aí, professor Vernon. Acho que ele já mandou o convite. Ele aqui. Vamos ver, acho que eu aceitei aqui. Fala Olha, aí, tudo bem? tudo bem, meu amigo? Shalom, Tudo jóia, professor. graças a Deus. Que bom. Shalom. Hoje tô com dois. Hoje eu tô com dois especialistas aqui. Hoje nosso objetivo é, como sempre, esclarecer a palavra de Deus. Hoje o cerne do nosso assunto é falar sobre o Salmo 23, tá? O Salmo 23 que, se não me falha a memória, é um dos salmos, ou o salmo mais conhecido de todos. Na verdade, pode ser até o versículo mais conhecido de todos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio que esse versículo seja o mais conhecido da Bíblia. Até pessoas que não são cristãs conhecem esse versículo, mas, geralmente, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, as pessoas utilizam muito o livro de Salmos como um conteúdo devocional. Ou seja, geralmente mais para dedicar leitura, para reflexão, mas raramente há um aspecto teológico das pessoas em detrimento ao livro de Salmos. Mas hoje a gente vai trazer esse aspecto. A gente vai falar da geografia do Salmo 23, que é o assunto da nossa live, Salmo 23 e a geografia bíblica, e trazer também alguns pequenos aspectos hebraicos aí para a gente entender melhor como funciona toda essa jornada. E se eu for útil para alguma coisa, posso trazer algum aspecto teológico aí para a edificação dos demais. Antes de tudo, eu queria apresentar os proponentes, né? Queria começar pelo nosso querido Davidson Bignon, se é que é assim que se pronuncia, mas vou arriscar. Davidson Bignon. É Bignon igual a filé mignon, só que é com B. Perfeito. Então, eu sou o Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento no seminário. Sou escritor, sou publisher editorial e sou também pastor congregacional. É um prazer para mim estar novamente aqui na academia. Perfeito, perfeito. Tu parece
aqui que tem um presbiteriano, um congregacional e um batista. Não sei se vai dar certo essa live, não. Mas vamos que vamos. Mas vamos lá. E você, meu querido Vernon, fala um pouco mais de ti. Meu nome é Vernon Barros, alguns chamam de Vernon, outros chamam de Vernon, não importa. Mas sou professor de geografia, trabalho em escolas públicas municipais. Ao mesmo tempo também sou especialista em meio ambiente e gestão de território. Sou batista, né, como você já falou aí, e também escritor. Então essa é bem um resumido aí da minha situação. Perfeito, perfeito. Ele não Então, falou, mas ele também é músico. Ele toca teclado maravilhosamente bem. Verdade, aí, sou músico também. escondendo talento aí, faz isso não, rapaz. Gente, só para lembrar que ele é o Vernon, mas não é o inimigo do Homem-Aranha, não, tá? Não é o Vernon o inimigo do Homem-Aranha, não. Esse aí é amigo da vizinhança. Então, gente, Verdade. antes da gente adentrar no tema em si, a gente precisa entender por que é importante sabermos da geografia do Salmo 23, tá? Então, antes de eu adentrar nessa temática, eu queria também, não sei se eles têm em mãos aí, mas se não tiver, que falasse um pouco do livro de vocês. Porque eu sei que o Vernon tem um sobre geografia, né, voltado para esses trâmites, e também o Davidson tem um falando sobre o Salmo 23. Olha lá, sempre paramentado, rapaz. Eu não estou com o meu livro aqui, então eu não estou paramentado. Aí está o Salmo 23. Meu livro é Revelações Originais do Salmo 23. O Salmo 23 é totalmente explicado com base na língua hebraica, que é a língua original em que ele foi escrito. Então, palavra por palavra, versículo por versículo, este livro aqui te ajuda a compreender os mistérios que só a Bíblia hebraica revela sobre o que o Senhor colocou aqui no Salmo 23. E esse livro do Davis é muito bom mesmo, mano, muito profundo. Estou gostando muito de ler esse livro. Pois é, pô. É. Vou aproveitar para falar que amanhã é meu aniversário, tá? Então, se alguém quiser me presentear com um livro desse tipo aí, tem problema não. Tá? Eu tô jogando na telinha aí. Tem problema não. Ou pelo menos fazer um desconto, tá? Porque amanhã Com é meu certeza. dia. Hum, E aqui, ó, meu livro da eternidade ao mais profundo dos vales, a geografia que a Bíblia ensina. Uma análise bíblica geográfica das origens e do universo. É um livro olha, não de geografia bíblica descritiva, mas é um outro viés. É a geografia que a Bíblia nos ensina. É um ponto de vista bem diferente daquele descritivo que temos da Terra Santa em muitos livros que já foram escritos e reescritos por aí. perfeito, perfeito. Então, aproveitando essa temática que vocês trouxeram agora, a gente poderia aí explicar para o pessoal, né? Porque não vou mentir, até eu mesmo deixo um pouco de lado os critérios mais geográficos do texto, mesmo sendo especialista na área de Antigo Testamento, às vezes eu cometo essa gafe. Então, para entender melhor o texto, não somente no seu sentido interpretativo, mas no seu sentido aplicativo, a gente precisa conhecer um pouco mais. Então, o que a geografia pode nos auxiliar nessa questão? Os mais velhos primeiro. Bom, tá. Davis, quer começar? Ou sou eu? Não, beleza. Então Pode, tá, começa. Então. velho. No, Quem é o mais no, velho? é, Davis. pela cara já vê que sou eu, né? No, no trabalho da exegese, o que é a exegese? É você fazer um estudo profundo, fazendo perguntas ao texto e olhando na língua original, em que esse texto foi escrito, fazendo ali a análise sintática, a análise morfológica, e também pegando comentários, tentando resgatar informações históricas, culturais e geográficas. Daí a importância da geografia bíblica, especialmente se a gente está trabalhando com um texto que vai fazer uma narrativa, por exemplo, de uma viagem, que era muito comum no Antigo Testamento, as viagens que se faziam, tudo era feito dessa maneira. Então, conhecer o clima, conhecer a região,
conhecer os lugares específicos, tudo isso faz muita diferença para você perceber os detalhes quando for fazer uma exegese bíblica. O professor Vernon pode falar agora, porque ele que é o especialista nesse tema, né? A geografia é aquela ciência que nos aproxima com a realidade ao nosso redor, né? O geógrafo, quando olha ao seu redor, quando olha as coisas que tem na natureza, na cidade, na sociedade, ele consegue enxergar coisas que explicam aquela realidade. Por isso a importância da geografia, tanto atualmente quanto dos tempos bíblicos. Porque quando você situa, localiza, quando você dá corpo local a um determinado evento, uma circunstância, você aprofunda ainda mais, né, aquele assunto, né, aquela dá veracidade mais aos fatos registrados na Bíblia. Essa é a importância principal da geografia bíblica. Esse enfoque de dar mais veracidade aos fatos decorridos em um local. Perfeito, perfeito. Tem um grande escritor, não sei se vocês vão conhecer, Roland Devaux. Roland Devaux, ele foi um grande arqueólogo, né, católico. Ele escreveu Instituições de Israel e ele fala algo muito interessante. Ele fala que o contexto histórico leva o texto até a pessoa e a geografia leva a pessoa até o ambiente. Eu achei incrível, Show. né? E o que você falou aí meio que pega muito com isso, né? Quando a gente fala da geografia, a gente acaba sendo inserido naquele ambiente que a gente não fazia ideia de como era. A gente, por mais que a gente tente numa leitura superficial, não vamos entender. Então é por isso que a necessidade de um especialista como o Vernon nesse assunto, para a gente é muito satisfatório. Então agradeço aí, Vernon, a sua participação aqui, você ter aceitado fazer essa live conosco. O Davidson já fez live comigo já. Eu até falei com o pessoal, olha, vocês acham que eu sei hebraico? Então vou chamar um cara aqui para mostrar para vocês que eu tô no alfabeto ainda, para mostrar para vocês isso aí. Então é uma honra estar participando com vocês. Queria, antes de tudo também, dar as boas-vindas aí ao João Marcos, que disse sempre gostei de geografia. Aí, Vernon. Aluno Pois seu. é. Você aí. Maxilene também apareceu aí, seja bem-vinda. E todos os demais que apareceram aí, não estou de óculos no momento, então não vou conseguir ler direito. Então vocês me perdoem que a idade está chegando e o negócio fica estreito para a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem colocar aí, tá? Vocês que estão nos ouvindo, vocês podem colocar aí nesse ponto de interrogação. Eu só peço que não escreva nos comentários, que você coloque nessa caixinha das questões, tá? Que já vai ficar separada para a gente estar analisando as perguntas. Bom, sem mais delongas, já estamos nos prolongando muito, vamos adentrar ao tema. Vamos, então, começar com uma leitura, né? No Salmo 23, pelo menos na primeira parte, eu acho que seria adequado a gente fazer essa leitura. Se alguém está com a Bíblia aí, porque pela vergonha da família, eu não estou com a Bíblia aqui. Mas a vergonha que eu passo não tem problema. Já que você está com a Bíblia aí, manda ver. Eu estou com a Bíblia aqui, também, o meu livro também tem várias versões da Bíblia, inclusive o texto em hebraico. Posso ler em português, da versão Almeida Corrigida Fiel, e também posso ler em hebraico, para que você tenha uma noção da sonoridade, né, de como é no original. Então vamos lá, Salmo 23, na ACF, Almeida Corrigida Fiel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora eu vou pegar aqui no meu texto do livro, né? A transcrição aqui é completamente em hebraico. Até para quem não conhece hebraico, tem também aqui a versão transliterada, né?
Aqui, ó, só para os irmãos terem uma ideia. Nessa parte aqui, dessa parte aqui é o facsímile do texto original do Códice Leningrado, aquele que foi copiado na Idade Média, né? Então, aqui no meu livro tem uma cópia do facsímile onde está o Salmo 23. Aqui o texto completamente em hebraico, vocês podem ver, completamente em hebraico o texto. Deve estar agora com a imagem espelhada aí, mas não tem problema, né? Depois, quando eu for baixar o vídeo e colocar no meu canal, eu acerto lá a direção da imagem, né? Aqui desse lado tem o texto transliterado, aqui no meu livro, e aqui uma tradução hiperlinear, ou seja, hiperliteral, né? E eu vou então fazer a leitura aqui do texto em hebraico, o original, para vocês terem uma ideia da sonoridade. E então vamos entrar propriamente, né, na análise de alguns versículos e toda a parte geográfica que norteia o nosso entendimento. Então, em hebraico, Salmo 23. Mismor le David, Yahweh roi lo echsar, Benot deshe yarbitseni, alme menuchot, yenahaleni, nafshi yoshvev, yanheli, bemakle sedek, lemaan shemo, gam ki eler, beget salmavet, lo irá, ra ki ata, imadi, shifterra, umishanterra, ema, yanahamuni, taror, lefanai, shulhan, neget, sorerai, Vishantá, Pashemer, Roshi, Kotsi, Revaya, Ator, Wareset, Yatefuni, Kol, Yeme, Hayai, Veshafti, Bebet, Iaue, Leorer e Amir. Então está aí todo o salmo lido em hebraico. Vocês perceberam que tem certos sinônimos, né, na leitura. Então, percepções que temos quando ouvimos o salmo na sua leitura aqui, não é? Muito bem. Bom, eu queria, apesar de com certeza ter alguns outros pontos aí a serem tratados, eu queria que tanto o nosso mestre aí, Davidson, quanto também o Vernon, falasse um pouco sobre esse termo. Um, é claro, no sentido mais geográfico, o outro no sentido mais linguístico, que eu estava lendo um léxico, não vou achar ele agora, que é sobre o termo Samavet. Essa palavra de Samavet, pelo menos na opinião do léxico que eu estava lendo, acaba se aplicando essa palavra a uma questão meio que fora do que realmente está nos mostrando no texto de Salmo 23. Porque no Salmo 23, o termo Salmavet tem a ver com a sombra da morte, né? O vale da sombra da morte. Mas no sentido lexicográfico, parece que não é isso que quer dizer. Parece que tem mais algo a ver com uma escuridão do que em si com a morte, né? Eu não sei se... eu já estudei sobre isso, eu não pensava dessa maneira, porque eu creio que uma escuridão profunda, dependendo do contexto, ela pode também significar a morte, né? Mas ele apela para o sentido de que seria melhor usar outro termo, a não ser esse que nos é mostrado. O que você tem a dizer sobre isso, Davidson? E depois eu queria que o Vernon falasse mais o aspecto geográfico do que pode ser esse Vale da Sombra da Morte. Será que é só uma poesia hebraica, né, falando que é um estado de angústia que a gente está? Ou será que realmente esse vale existe? Então depois eu queria a opinião do Vernon também. Bacana. Esse termo eu analisei, né, com todos os termos aqui no meu livro, Salmavet. Inclusive, coloquei aqui a imagem, né, no meu livro, a imagem
de de uma possível raiz ou origem do termo tsel, né? Que em hebraico significa sombra. Mas eu acho até interessante mostrar para vocês como eu traduzi na tradução hiperlinear, né? Hiperliteral, aliás, como eu traduzi. Eu coloquei escuridão assustadora como a morte, por causa do modo dessa escuridão ser densa e, de fato, assustar o coração da ovelha quando a ovelha está passando por um vale como esse. Depois, o professor Vernon vai explicar para nós os vades e, de fato, como entender essa questão do vale em si, né? Esse é o dado geográfico que ele vai nos dar aqui hoje. Mas então, no trajeto escolhido pelo pastor para suas ovelhas, às vezes há regiões obrigatórias a percorrer que assustam o rebanho. A expressão Beguet Salmavet, por vale de escuridão profunda, ilustra essa possibilidade. Eu já estou lendo aqui direto do meu livro, tá? Alguns linguistas discutem que o termo hebraico Tzamavet, de escuridão profunda, está relacionado com a palavra acádia Selem. É uma possibilidade de a origem ser a palavra no acadiano, por isso essa imagem aqui. Essa imagem é de um texto acadiano ou cuneiforme, né? E esse termo Selem, no acadiano, significa a profunda escuridão. A língua acádia, também conhecida como acádio, acadiano ou assírio-babilônio, é o idioma mais antigo que possui testemunho de registros escritos, textos cuneiformes, ou seja, em forma de cunha. Então, por ser um idioma mais antigo do que o hebraico, isso poderia justificar a influência acadiana do Salmo 23, nesse termo em específico. Essa parece ser a opinião do Dr. Edson de Faria Francisco, especialista brasileiro em língua hebraica. Inclusive, praticamente já terminou, né, a tradução do Antigo Testamento interlinear hebraico-português, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, material que eu usei bastante também no meu livro aqui. Então, essa parece ser a opinião dele, conforme ele anotou exaustivamente na sua seção de dificuldades textuais no volume 4 do seu livro, que é o volume que ele dedica aos Salmos. Mas outros especialistas dizem que Salmavet vem da aglutinação de duas palavras hebraicas. Aqui uma outra teoria, né, da origem dessa palavra. Temos aqui o termo tsel, em hebraico, que significa sombra também, e também a palavra mavet, em hebraico significa morte, justificando então a conhecida tradução sombra da morte, em vez de sombra ou escuridão profunda, né? Como é a opção que o Dr. Edson de Faria Francisco fez. A versão grega dos 70, a conhecida como Septuaginta, traduziu da seguinte maneira: Esquias Thanatu, ou seja, sombra da morte propriamente. Então, as nossas versões em português sofreram influência dessa opção feita pelos tradutores da Septuaginta. Por isso que praticamente em todas as versões em português está lá o Vale da Sombra da Morte. Apenas algumas poucas que optaram por Vale de Escuridão Profunda ou algo parecido com isso. Tá bom? Mas isso não quer dizer que a composição da palavra Sarmavet, de escuridão profunda, tenha de ser necessariamente a da última opção, ou seja, a da continuação das duas palavras hebraicas. Na verdade, embora a maior parte das nossas traduções em português tenha feito essa opção, nós podemos então perceber que tanto uma teoria de formação da palavra quanto outra tem lá os especialistas que são adeptos, né, de uma e de outra também. Então, está em aberto a questão da origem, mas o que nos importa perceber aqui, na minha opinião, é de que é um vale, e o professor Vernon vai explicar por que aparece essa ideia do vale, e é escuro
porque traz essa ideia de morte, que está muito presente em quem conhece e percorre esse vale. Tá bom? Então, agora o professor Vernon pode dar a explicação geográfica sobre este. Bom, é tanta coisa para falar que às vezes nem sabe direito por onde começar, né? Porque é um termo vale, né? Um termo muito amplo. Inclusive está no título do meu livro, né? Da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales. Por isso já vê, né? Mais profundo dos vales. A gente às vezes não tem ideia, mas o mais profundo de todos os vales do planeta Terra é o Vale do Rio Jordão. Aquele mesmo rio onde Cristo se batizou. Ali perto, nas imediações, tem ali uma falha tectônica e uma depressão absoluta, onde aquela região em torno do Mar Morto está a cerca de 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo no caso. E naquela região, por ser uma região muito seca, muitos vales. O que é um vale? O vale é um espaço que podemos dizer que está entre duas montanhas por onde corre um rio. E esse rio, ali naquela região, por ser muito desértica, desculpa, muitos desses rios acabam por serem rios temporários, ou seja, só correm no período das chuvas. E às vezes, quando correm de uma maneira tão forte que vai escavando cada vez mais seu leito, fazendo com que esses vales fiquem cada vez mais profundos e cheios de sombra. Daí, por exemplo, pode vir o Vale da Sombra da Morte, né? Porque pelo fato de ter muitas sombras, pode ser que tenha algum perigo em alguma dessas sombras, porque quando o sol bate, o sol não consegue preencher todo o vale, né, com a sua luz e acaba por esconder talvez muitos perigos. E nesse caso, animais perigosos, lobos ou leões, que poderiam arriscar a vida do pastor e suas ovelhas, né? Talvez por isso, por esse fato de ser um vale profundo, bem escavado, numa região desértica onde a água por vezes é muito rara, escassa, soma-se a isso o perigo da sede, né? E talvez tudo isso contribua para que o pastor, né, no caso Davi, tenha pensado um vale que poderia trazer morte e uma escuridão profunda para a vida sua e das suas ovelhas, né? Talvez seja esse o sentido, mas aí o Deilson pode até saber melhor do que eu, porque o hebraico é o que vai dar verdadeiramente essa resposta sobre o sentido original de escuridão nesse versículo aí. Não sei se consegui responder, mas vocês podem fazer perguntas que aí fica melhor direcionado também. Sem dúvida. A escuridão mesmo, né? Tudo preto, tudo escuro, o que causa medo na ovelha, causa problema com direção, né? Inclusive o pastor tem que ter um esforço a mais. E, de fato, a escuridão está atrelada à morte. Daí vem a teoria do professor Vernon, que se ele quiser ele pode também explicar, sobre qual a identificação desse vale da sombra da morte. Né? O professor Vernon que fala aí, para não dar spoiler aqui, né? Fala a sua teoria. Tá bom. É mais um pensamento, não é nem uma teoria, né? Porque teria que ter mais respaldo, inclusive do hebraico, mas existe um vale que é ali perto mesmo da região de Jerusalém, chamado Vale de Quidron, ou Cedron para algumas pessoas que é mais conhecido. E se for traduzir Quidron, Cedron, na tradução lá do hebraico, parece ser um lugar de escuridão. Pode confirmar isso, pastor Davidson? Sim, Sim, né? Em hebraico é escuro. Então, pelo menos do ponto de vista linguístico, tem aproximação com a sua ideia, com a sua percepção. Exato. E além disso, esse Cedron era um vale, era um rio que era utilizado para desova, digamos assim, tinha cemitério perto, era utilizado para jogar lixo, inclusive tem alguns relatos bíblicos que mostram exatamente isso. As pessoas ali, depois de fazer uma arrumação, se não me engano, no templo, jogaram lixo nesse rio. Então aí você soma lixo com defuntos perto, que tinha um cemitério perto também. Tudo isso pode causar uma áurea, né, digamos, mais expressiva para essa palavra escuridão em relação a exatamente a esse rio aí. Mas é algo a ser analisado com mais calma, né? E também é o que dá, também por ter muitos animais mortos ali, também está associado na mente, né,
O salmista aqui, né, que representa essa ovelha personificada, ele também traz essa ideia de vale da sombra, que é escuro, e da morte, porque tanto está associado à escuridão quanto à morte em si, nesse vale de Cedron, vale de Quidron. E se o professor Vernon puder explicar para a gente o que são os wades, porque esse vale ele é construído por um wadi, ele é wadi, né? Como é que os wadis aparecem, por que que eles se formam, por que que é um vale na época da seca? Explica isso aí para o pessoal entender. Antes do professor Vernon falar, eu queria dar as boas-vindas aí à minha amiga e aluna também, Márcia Lúcia. A Márcia Lúcia está dando boa noite para a gente aí. Minha primeira aluna foi a Márcia. Então, ela, para mim, ela tem um aluna online, né? Antes eu só dava aula presencial. Mas a primeira aluna do meu curso, Academia de Teologia Clássica, minha primeira aluna foi a Márcia e isso representa muito. Obrigado, Márcia, por ser minha amiga, por ser minha aluna. Aprendo mais com você do que você comigo, tenha certeza. Então, pode continuar aí, Vernon. Desculpa te interromper. E vamos lá. Tudo bem. Bom, para falar sobre os Uares, né, é preciso falar sobre o clima daquela região, né? Todo mundo sabe que é uma região bem desértica. O que isso quer dizer? Que chove pouco naquela área. Só que Israel, ainda assim, é uma área que chove um pouco mais do que outros lugares. Inclusive, quero até ler um versículo aqui, que está lá em Deuteronômio 11, 10 e 12, que praticamente resume o clima daquela região. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as suas águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Bom, é uma terra que Deus tem cuidado, como o versículo aqui já fala. E é uma terra de montes e de vales. E esses montes têm uma característica muito importante. Diferentemente do Egito, onde toda a produção agrícola dependia do rio Nilo, da irrigação, né, e não da chuva, a terra de Israel, Deus já deu uma outra característica para ela. As próprias montanhas já servem como se fosse uma preparação para a formação de chuvas. Então, só que essa chuva tinha uma época para acontecer. Geralmente era na época de dezembro, que são as épocas das chuvas lá naquela área. Ou seja, no inverno. No verão lá praticamente não chove. Então, dessa forma, a questão da água é muito importante para entender naquela região de Israel. Porque Deus fez um lugar onde a população que fosse lá morar não ia precisar ficar dependendo apenas do Rio Jordão para sobreviver, mas também da chuva que cairia do céu. Isso é uma dádiva divina, né? Mas, enfim, em relação a esses uades, o que são uades? São fontes de água, assim como os oásis do deserto. E é preciso também aqui diferenciar os desertos que tem na Palestina, os desertos mais clássicos que temos, por exemplo, Saara e de outros lugares do mundo. Na verdade, existem vários tipos de desertos que se resumem em falta de umidade da água. Só que os desertos da Palestina são desertos que, em determinada época do ano, devido às chuvas, eles são transbordados por rios caudalosos que vêm praticamente aprofundando os vales e gerando uma espécie de oásis, onde árvores crescem, onde os animais podem beber. Então, tudo isso tem uma importância muito grande para aquele povo que está acostumado a viver uma vida muito difícil, que não tem praticamente a disponibilidade de água que nós temos. Agora, já em outros desertos mais arenosos, você tem ali em profundidade uma fonte d'água que ela sobe de baixo para cima, aflorando, fazendo com que se tenha ali uma espécie de lago. Em volta desse lago tenhamos ali alguns animais, árvores e tudo mais. Esse tipo de oásis é diferente do oásis que encontramos na terra de Israel, que é mais típico em relação a um solo mais pedregoso, que tem mais a ver com rios que correm, que transbordam, do que propriamente dito com umidades que vêm debaixo do lençol freático. Essa é a diferença básica
desse tipo de oásis para os oásis de outros lugares em outros desertos, naquela região mesmo também. Não Perfeito. sei Eu se queria consegui fazer. explicar bem. Com certeza, com certeza. Mas eu queria fazer uma pergunta para, vamos dizer assim, tacar fogo no parquinho. Né? De vez em quando é bom a gente tacar um fogo no parquinho para a gente pensar um pouco mais. Bom, há um consenso quase que unânime de que Davi escreveu esse salmo antes dele se tornar rei, né? Basicamente no tempo em que ele era apenas ali um pastor realmente, né? Aí muitos vão dizer que ele salmodiou com conhecimento de causa, ou seja, o pastoreio de Deus era refletido nele, por isso que ele protegia suas ovelhas e era visto como um bom pastor. E quando se fala de vale, eu vi um comentário de Rashi, que, para quem não conhece, Rashi é uma das maiores autoridades no hebraico, que pelo menos que eu conheço. Eu não conheço ninguém mais. Né? O problema do Rashi é que ele tende a ter uma opinião, não sei dizer, muito religiosa, digamos assim. Acho que posso dizer assim. Então, ele às vezes exclui questões como geografia, como uma exegese normativa, até porque o Rashi não usa a exegese como a gente está acostumado a usar. E ele vai dizer o seguinte, que quando Davi falou do vale da sombra da morte, ele de maneira nenhuma estava se referindo a uma localidade. Mas naquele momento ele se encontrava com depressão, ele não usa o termo depressão, mas ele estava numa angústia profunda, né, referente àquilo que passara com ele em família. Então ele acaba associando esse salmo de Davi, ele até fala como um salmo da família. Então Davi ele expôs esse salmo porque ele passava algo na família que estava representando para ele como se fosse um vale. Então, assim, é adequado pensar dessa maneira também, porque acaba excluindo o sentido geográfico realmente. Se tender muito para a questão somente religiosa e aplicativa, a gente meio que vai excluir essas coisas. Então, qual o perigo de interpretar dessa maneira? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Para mim é pro Davidson. No meu entendimento... Eu não pode falar, Vernon. Defenda a sua... O Rashi, ele era um comentarista judeu, ali próximo da Idade Média, ali, né, naquela época, e o modo deles fazerem a exegese, a compreensão é diferente de quanto nós conseguimos chegar hoje, né, com o próprio iluminismo depois, e todo esse esforço, não apenas pela língua, mas também pela cultura e por aspectos também geográficos e históricos. Então, eu posso dizer que hoje temos uma visão mais ampla do que a que Rashi pôde ter na sua época em que ele escreveu, embora ele seja ainda hoje considerado, como de fato um dos especialistas, né, um dos mestres que ficaram na história da interpretação judaica. Ele foi especialmente um comentarista muito simples, ou seja, ele conseguia traduzir em palavras simples, em expressões simples, em comentários simples, temas muito complexos. Né? Por isso que ele era bastante venerado e ainda hoje é. Né? Eu tenho aqui a Torá inteira comentada por ele. Agora, nós podemos ter hoje uma abrangência maior no estudo exegético, porque nós temos o conhecimento dessas disciplinas que não eram muito comuns na época do Rashi. Por isso que eu defendo essa exegese mais
profunda, mais abrangente, e com certeza os nossos irmãos geógrafos, como o professor Vernon, vão me agradecer por essa postura, porque isso dá para eles também escada para trabalharem e colaborarem com o ofício exegético. Verdade. Esse lado poético da coisa, né, apesar de que, tirando o lado exegético ou geográfico, é muito bonito. Pô, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né, isso é muito bonito. A gente pode simplesmente esquecer a geografia, esquecer a exegese e meditar que Deus, não importa onde nós estivermos, estará sempre conosco. E uma coisa muito importante também em relação ao termo vale, é que talvez por causa desse versículo, né, Vale da Sombra da Morte, muitos associam o termo vale a uma coisa ruim. E não deveria ser assim, porque os vales, diferentemente dos altos de montanhas, que são lugares que você mal pode caminhar direito porque falta ar, dá cansaço e tudo mais, são lugares de mais difícil acesso também. Já os vales não, os vales são lugares onde a vida abunda. Claro, tem vales secos que não têm ali quantidade de água para fazer aquela vida abundar. Mas geralmente os vales são lindos e maravilhosos, cheios de árvores, cheios de vida, cheios de animais. Então o vale não é para ser visto como algo negativo, e sim como algo bem positivo em nossa vida também. Perfeito. Mesmo o deserto, né? Mesmo o deserto, a palavra hebraica para deserto é midbar. Ou seja, ali está inserida a raiz dessa palavra, a palavra davar, que é a palavra mesmo, né? Ou seja, Deus fala com quem está no deserto. Por quê? Porque no deserto a pessoa está isolada, silêncio total, ela consegue se concentrar para de fato ouvir a voz de Deus. Então, mesmo no deserto, a Bíblia traz essas dimensões que são assim bastante peculiares, né? E também enriquecedores para a nossa vida espiritual até. Eu acho que o vale, só tem uma situação que o vale é desfavorável, que é a questão militar. Eu acho que num ambiente militar, né, como já aconteceu várias vezes na escritura, onde um determinado exército estava no vale, ali é uma situação desfavorável porque se torna vulnerável, né, ao exército que está acima, né, nas montanhas, nos picos, onde a visão sobre aquele exército do vale é totalmente ampla. Agora, também tem uma questão que é interessante quando a gente fala até desse desfavorecimento de quem está no vale, porque traz dependência. Porque a partir do momento que você está no vale, né, ainda que você esteja numa situação desfavorável, você não depende ali de estratégia militar, porque tá ruim pro seu lado. Você não depende de armas, porque é mais fácil tu morrer pelas armas do que tu matar alguém. Então ali você está totalmente dependente daquele que está no vale. Então por isso que também é interessante vislumbrarmos o vale também como uma questão de dependência em alguns momentos, né? Eu acho isso muito interessante também. Agora, uma coisa que me é muito... eu não estudei muito, por isso que eu vou perguntar aqui, é justamente a questão do ambiente do pastoreio, porque o Salmo sempre diz ali, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas, deitar-me faz em pastos verdejantes. E a gente observa isso com um olhar poético, mas na verdade está sendo falado ali de ambientes reais. Então, como que era naquele tempo de Israel o ambiente em que o pastor passeava com as ovelhas? Porque eu acho que um ambiente desértico não seria comum, ou seria? Pode falar, Vernon. Você que é o nosso especialista aí, queria ouvir o professor Vernon falar um pouco sobre esse assunto. Ali na região onde Davi morou, Belém, Judá, ali naquela área, é uma região bem desértica, sim. Você vê solo pedregoso, mas ao mesmo tempo também uma região com regime de chuvas que auxiliam a modificar muito aquele local de uma estação para outra. Então, se antes você tinha ali uma ressequidão muito forte, em outros momentos você tem ali uns jardins verdejantes, água parada por causa da chuva, rios correndo. Inclusive, até o Davis falou numa live que eu fiz com ele, né, que isso também demonstra que na época das chuvas, época do inverno, ela dizendo,
era uma época que foi propícia a descobrir é, a data, mais ou menos, né, do nascimento de Cristo. Você lembra disso, pastor Davidson? Você pode falar um pouquinho sobre isso, que depois eu retomo aqui? Sim, sim, porque o inverno em Israel é o nosso final de ano, né? Em novembro, dezembro, assim. Então, ali é uma discussão bastante antiga já até, né? De que muito provavelmente Jesus, com certeza, não nasceu em dezembro, ainda mais no final, 25 de dezembro, né? Com certeza não foi. Provavelmente, a aposta melhor hoje dos especialistas seria de que ele tenha nascido no mês de outubro, que é já essa fase ainda em que as ovelhas podiam ficar à noite tranquilas ao relento, porque era a fase do verão, né? Já o inverno é impossível isso. Então, muito provavelmente foi no final de setembro, início de outubro, a época em que Cristo nasceu por causa desse elemento dos pastores que estavam com as suas ovelhas à noite ao ar livre. Isso só podia acontecer em época de calor. Eu tenho uma Isso numa posição um época. pouco distinta. Eu tenho uma posição um pouco distinta. Eu creio que tenha sido entre março e abril, né? Justamente por causa da primavera. Até porque o verão de Israel, a noite do verão também não é tão quente assim. Então acaba que um bebê nascer numa manjedoura, né, e ficar ali durante o tempo pode ser algo muito prejudicial. Então eu creio que a primavera ela é mais estável. Então março e abril também seria uma época adequada. Realmente dezembro, novembro, dezembro para mim inaceitável. Mas outubro ou março e abril são meses mais adequados referente a isso. Então, Então, eu acho realmente que poderia ser na primavera, né, ou no outono, dias mais aprazíveis para você estar levando as ovelhas, né, para poder estar pastoreando. No alto verão fica muito complicado, porque só tem pedra para tudo quanto é lado. A umidade do ar está muito baixa. Como é que uma ovelha vai suportar tudo isso ao mesmo tempo também? Então, o pastor precisa de áreas específicas para poder levar a sua ovelha, né? Lugares que tenha água em abundância, porque senão, coitadinha delas, né? pois é, tá vendo? Até que enfim, eu não falei besteira. Até que enfim acertei alguma coisa. Mas que bom, mas eu já vi. A posição do irmão Davidson é a mesma do Rafael, né? Rafael também já conversou comigo sobre isso e ele crê mais ou menos nessa data aí. Eu estava conversando esses dias com o Luiz Saião. Luiz Saião e eu falamos sobre isso. E ele crê com toda certeza que foi março e abril. E eu também acreditava dessa maneira. Então, é ideal a gente pensar nessas coisas também para falar da pessoa de Cristo, né? Como o Vernon mencionou, porque é interessante a gente definir, né? Porque às vezes a gente pensa somente no aspecto teológico, ou seja, o que Deus quer falar conosco através do texto, mas a gente esquece que o texto ele teve um ambiente e ele teve um receptor primário, né? Então aqueles receptores ali, eles levavam em consideração o ambiente, eles levavam em consideração quando foi e por que foi. Então, eu creio que essa necessidade deve ser trazida à tona. Só que tem um problema. O problema é quando esses aspectos são mencionados em livros poéticos. Isso, para muitos, até para teólogos, isso é um problema enorme, porque assim, é simples você identificar e tentar achar um contexto ou uma geografia quando é uma narrativa. Quando há um texto de prosa, né, parece que há um desfecho ali muito, muito preciso. Mas quando é uma poesia, a gente fica difícil entender se é apenas uma metáfora poética ou se realmente o salmista está usando o seu ambiente, a sua terra, o seu reino, para fazer um salmo, sabe? E assim, eu queria saber, né, agora começando com o pastor Davidson, como que a gente vai identificar um texto, digamos assim, que é metafórico e um texto que realmente quer nos mostrar
algo mais normativo, né? Como que a gente vai saber isso, principalmente num livro poético? Então, assim como nos textos em português, na Bíblia hebraica também existe uma forma diferenciada de diagramação para o próprio texto. Né? Isso você observa até mesmo no modo como escreveram à mão, né, na época do Códice Leningradense. E essa forma específica de diagramação, ela também foi copiada, foi reproduzida nas versões impressas da Bíblia. Então, às vezes, né, dependendo do Salmo, por exemplo, só é bater o olho assim no texto hebraico, você percebe que ele tem uma diagramação com espaçamentos no meio do texto, espaçamentos maiores. Isso ali já definindo a estrofe. Você também pode perceber o tipo de diferenciação na própria forma de enxergar o texto, né? Naquelas pontuações que vão colocando ali nos sinais maçoréticos. Então, essas são formas de você perceber logo batendo o olho, né, para quem estuda a língua hebraica. Muito bem. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente não consegue perceber essas notações geográficas. Por quê? Porque a linguagem poética ela vai usar de recursos poéticos, por exemplo, os paralelismos, que são muito abrangentes no texto poético hebraico, vai usar linguagem figurada, metáforas, tem muito também. Então, tem que ter um olhar treinado para perceber esse tipo de menção que o texto hebraico fala. Por exemplo, eu posso citar aqui o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que escorre, né, pela cabeça de Arão, desce pelas suas barbas, chega até a orla dos vestidos. Aqui tem uma questão interessante, porque ali está fazendo referência ao modo como o Monte Hermon congela no inverno e na época, quando vai chegando o verão, ele vai derretendo o gelo e vai descendo no degelo, vai descendo a água escorrendo pelo Monte Hermon, procurando caminhos dos vades, não é? E então formando como se fosse mesmo óleo descendo sobre a cabeça do sacerdote, não é? E então aquelas águas geladinhas lá, que eram gelo há pouco tempo, vão escorrendo pelo monte, vão alimentando o próprio Rio Jordão. Para quem está bebendo da água do Rio Jordão, logo próximo da nascente ali, de onde desce a água do Monte Hermon, consegue beber água geladinha no meio de um calor desértico. Então, é muito bacana a gente perceber que esse salmo, de modo metafórico, faz referência ao Monte Hermon, né, e como esse tipo de percepção também faz uma analogia com a bênção, a vida escorre, a bênção de Deus, que também é presente e perceptível na vida comunitária, na vida da nação de Israel, né? Cada um vivendo bem com os seus irmãos, onde flui a bênção. A bênção associada a essa água geladinha no meio do calor que desce do Monte Hermon e vai alimentar o Rio Jordão de vida, para que ele possa, então, seguir o seu curso. Perfeito. Antes do Vernon falar um pouco, eu queria só responder o Abner. Talvez o Vernon até já percebeu que mandaram uma pergunta aí. Quais provas temos que a Bíblia é real e não mais um livro mitológico igual os das outras religiões? Bom, o Abner, esse é uma pergunta fora do tema. Eu creio que se a gente parar para responder essa pergunta, a gente vai desfocar um pouco sobre o tema, que é geografia bíblica no Salmo 23. Mas se você quiser sanar essa sua dúvida, você pode me chamar no direct, tá? Você pode fazer essa pergunta lá. Você pode também me chamar no WhatsApp. Meu contato está lá no perfil, que eu vou sanar todas as suas dúvidas relacionadas a isso aí. É a mesma pergunta que eu fazia. Até meus 17 anos eu era ateu. A mesma pergunta que você está fazendo, não estou dizendo que você tá, Abner? Mas eu fazia essa pergunta que você fez. E eu tive essa resposta, tá?
e eu posso te responder no direct. Aqui a gente vai falar sobre o Salmo 23 e a geografia do Salmo 23. Então, Vernon, você que também é o especialista aqui de nós três no assunto, como eu consigo identificar ali melhor os aspectos geográficos do texto, né? Eu creio que em alguns textos está mais claros, fica bem mais claro, como, por exemplo, a caminhada de Abraão, que saiu da terra de Ur dos Caldeus, aí passou pelo Egito, alguns vão dizer que é o Baixo Egito, outros vão dizer que é o Alto Egito. Tudo isso a gente pode saber referente à crescente fértil, tudo isso fica um pouco mais claro para a gente, quando é um texto descritivo, né? Mais claro, mais narrativo, melhor dizendo. Agora, nesses textos um pouco mais obscuros, digamos assim, como a gente pode identificar, você como geógrafo, como que a gente pode ver, olhar para esse ambiente e identificar o que isso representa? Bom, essa pergunta é bem pertinente mesmo. Inclusive, meu próprio livro, eu utilizo muito de muita poesia que é feita na Bíblia e que tem sempre alguma coisa por trás, né, que nos traz ensinamentos, né, geográficos em cima daquilo ali. Em relação ao Salmo 23, né, que é um salmo poético, se nós ambientarmos o contexto geográfico daquela região por ser muito seco, chover esporadicamente, aquilo que Davi está fazendo ali, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Parece que ele vê no Senhor, né, alguém que vai proporcionar isso a ele em um ambiente de secura. Então, quando ele faz essa poesia, ele está tendo como referência o espaço geográfico dele, que é um espaço muito seco. E ele anseia, né, ele quer um lugar onde ele possa relaxar, estar desfrutando de águas tranquilas, pastos verdejantes, né, que é o que todo mundo quer. A gente quer ter um lugar que se assemelhe ao Éden, né, um lugar bonito, com muitos prazeres, né, com, digamos, frutas que você poder comer, né, animais que você pode tocar. Então, eu acredito que nesse tema aí do Salmo 23, Davi planeja ter algo assim em sua intimidade com Deus. Ele almeja, né, um lugar onde Deus possa proporcionar para ele tudo, onde nada lhe falte. Eu acho que é por aí. Amém. Interessante. Opa, bem-vindo aí, Francis Hoffman. Francis aí, meu amigo pessoal, professor junto comigo de História da Igreja e pastor luterano. Então esse aí agora está na Etiópia, né? Agora virou pastor internacional. Bem-vindo aí, Francis Hoffman. Bom, uma coisa que também é interessante lembrarmos, principalmente no aspecto geográfico, é que talvez na época de Davi menos, mas tanto os hebreus quanto os povos que os rodeavam ligavam muito a geografia com a deidade, né? Isso aí era muito comum. Por exemplo, Javé já foi considerado o deus da montanha, né? Como também tinha alguns rios que eram divinizados. O próprio rio Nilo, por muitos séculos, ele foi, não sei se ainda é, mas ele foi divinizado pelo seu povo. Então, a geografia, meio que para eles, era algo tão forte que tornava-se um tipo de divindade, né? Então, acho que olhar para a geografia também nesse aspecto pode nos esclarecer muita coisa sobre o texto também. O que você acha disso, pastor Davidson? Os povos pagãos tinham mesmo essa característica, né? Divinizavam tudo, porque eles ou não compreendiam plenamente, ou então que era essencial para a vida, né? No caso do o faraó, era divinizado. Por quê? Porque ele era visto como esse Deus que cuidava do povo, era o líder do povo, né? Então, você tem também a adoração a Deus Sol, a Deus a Lua, né? Então, isso nos povos mais primitivos isso era muito comum, especialmente os povos que tinham essa tendência ao politeísmo. Agora, é interessante também que a gente perceba que, embora essa seja uma característica dos povos ao entorno de Israel, lá em Canaã, os cananeus, Israel não se deixou levar por esse pensamento, apesar de Israel estar sempre envolvida com problemas com idolatria. Salomão mesmo abriu a porteira lá
para várias esposas de outras nações, e isso trouxe a maldição da idolatria, né, para Israel. Mas, apesar disso, adorar a natureza me parece que não era algo muito natural para Israel. Não é? Eles tinham lá as suas questões esporádicas, lá adorando postes, ídolos, e por aí vai, mas eles tinham o seu espaço geográfico definido, especialmente quando chegam a Canaã, mas não chegam a adorar rio ou então monte. Apenas tinha aquela experiência do monte como sendo uma espécie de lugar da habitação de Deus, né? Inclusive, termos, né, que eu estou trabalhando agora no Salmo 91, que vai ser o próximo livro que eu vou publicar esse ano, se Deus quiser. Já estou escrevendo. Né? Ali tem um dos nomes de Deus, tanto El Shaddai quanto El Elyon, né? Aparece no Salmo 91. Então, El Elyon, ou seja, é o Altíssimo, já traz essa ideia de alguém que está no monte, está no mais alto monte. E temos ainda o El Shaddai. Aí tem uma discussão também linguística ali, de onde veio Shaddai. Uma das teorias, talvez a mais adequada, é que faça referência ao monte também, ao Deus dos montes. Então, é muito interessante a gente perceber que a geografia em Israel não é divinizada, mas ela está atrelada, sim, a uma espécie de local de habitação de Deus, onde dali o Senhor ordena a bênção. O Salmo 133 mesmo que eu citei aqui, né? É do Monte Sião que Deus ordena a bênção para Israel. Então, não é divinizada, o monte não é divinizado, mas ele está atrelado à divindade. Perfeito, perfeito. Então, meio que os israelitas consideravam lugares como um mediador, como algo que ligariam eles à divindade, né? Não era um ser divino em si, mas ligaria eles à divindade. Assim como foi em Êxodo, né? Que Moisés tirou a sandália porque ali era uma terra santa. Então, parece que... Até mesmo onde foi construído os templos, o Templo de Salomão, o Templo de Herodes, e hoje, até lá, naquele local, a Mesquita de Omar, né, que é a Mesquita muçulmana. Mesquita de Al-Aqsa. É Al-Aqsa, isso aí. A de Omar é outra. Então, a gente percebe que aquele local, na tradição judaica, foi o exato local onde aconteceu a Akedah de Isaac, ou seja, o quase sacrifício de Isaac. Então, por causa dessa espiritualização, dessa sacralização do lugar, eles então colocam, é como se colocassem estacas espirituais para demarcar o território sagrado. Isso você vai achar na fé de Israel, mas não a tornar um ambiente geográfico, um espaço geográfico, divino. Isso eles não fazem mesmo, não. Perfeito, perfeito. Professor Vernon, antes da gente caminhar para o final dessa live, eu sempre tive uma dúvida, né, e eu creio que não foi sanada, porque meio que eu deixei de mão, mas é uma dúvida que ainda é pertinente, mas é justamente sobre quando a palavra traz a menção, a divisão dos reinos, né? Saindo um pouco do Salmo 23, só para a gente entender a geografia de Israel daquela época. Quando há essa divisão, existe um historiador, e foi bem convincente, de que, na verdade, Israel não se dividiu em dois. Não foi Reino do Norte e Reino do Sul. Na verdade, esses dois reinos foram os principais reinos que Deus se relacionou. Porque o terceiro acabou se desvirtuando totalmente, foi rejeitado por Deus. E não sei se você já estudou sobre isso, existe alguma menção geográfica de que na época dos reis de Israel, na época dos profetas, houvesse uma divisão de 3 reinos? Geograficamente há respaldo para isso? Bom, geograficamente eu nunca vi nada, pelo menos não estudei nada nesse sentido ainda, né, de que houvesse uma terceira divisão aí.
a gente sempre estuda se baseando nos dois reinos, do norte e do sul. Mas um terceiro reino, se tivesse um terceiro reino, acho que acredito que teria uma outra, digamos, nomenclatura também de acordo com os pontos cardeais. Tem do norte, tem do sul. Talvez tivesse que ter um reino do leste ou do oeste, não sei. Talvez seja um viés para se pensar. Mas acredito eu, né, que seja realmente apenas dois reinos. Claro, porque naquela época, se hoje às vezes é difícil conectar regiões diferentes, né, por causa da falta de estradas, comunicações, imagina naquela época. Às vezes o que havia ali era justamente uma falta de comunicação adequada entre partes do mesmo reino, que poderia causar, né, uma territorialidade diferente em ambos os lugares. Pode ser por aí. Interessante essa posição. Mas só queria voltar um pouquinho no comentário que você fez aí em relação a Davis. Davis também explicou em relação a Deus, né, aos povos que também ali habitavam. Uma coisa que eu acho muito pertinente comentar é que quando Deus cria o universo, ele cria um universo que pode ser compreendido, decifrado. E hoje, né, com o auxílio da ciência, da geografia, a gente consegue ver muita coisa do que Deus criou e que é perfeitamente compreensível para nós. Mas naquela época, a época que Israel estava se nascendo como nação, no meio daqueles povos politeístas, as pessoas, quando olhavam a natureza em redor, não tinham noção do que estava acontecendo. Para eles, todas aquelas coisas naturais eram personificações de divindades. E o interessante é que somente Israel, né, se diferenciou desses povos. Enquanto todos os povos viam deuses dentro do universo, a concepção do povo de Israel era de um Deus além do universo, fora do universo. Inclusive, uma passagem bíblica que eu gosto muito, que corrobora isso, é de Elias na caverna. Tem até um trechinho no meu livro aqui que fala o seguinte: a experiência que Elias teve após sair da caverna, quando percebeu que os fenômenos naturais ocorrem independentemente de Deus. Houve um vento, mas Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Bem como também não estava no fogo e nem no som suave. Deus não é a natureza, Deus está acima da natureza. E aqueles povos antigos tinham essa visão totalmente diferente, deturpada do que acontecia em suas relações cotidianas. Perfeito, perfeito. Crendo da maneira que eles criam, a gente acaba tendendo ao panteísmo, né? Que é dizer que Deus é tudo, né? Que Deus, é claro que Deus está acima de todas as coisas, ele domina todas as coisas, ele governa todas as coisas, mas ele não é todas as coisas. Saber diferenciar isso, eu creio que seja necessário, porque infelizmente no meio cristão há essa ideia. Eu já vi, por exemplo, o filho do Billy Graham, filho ou neto, eu não sei se é filho ou neto dele, falando justamente isso. Tudo é Deus. Se você está sentado numa cadeira, é Deus. Eu falei, gente, como assim? Sabe? E ter Isso alguém... é coisa de Batista, né? Oi? Isso é coisa de Batista. É coisa de Batista. Eu não ia nem falar. Eu não ia nem falar. Coisa de Batista. Tem um Batista aí que vou só te contar um negócio. Mas infelizmente, essa diferenciação, né, entre Deus governar todas as coisas, assim como Herman Doiver, que era um neocalvinista holandês, falava, não há 1 milímetro do universo onde Deus não esteja. Aonde Deus não domine, aonde Deus não seja dono. Ele é dono de todas as coisas. Outra coisa é dizer que Deus é todas as coisas. Saber essa diferença é necessário e fez toda a diferença no Antigo Testamento, aonde Israel entendeu que Deus está sobre todas as coisas, mas Deus não é todas as coisas. É por isso, por exemplo... Exatamente. Pode falar, por favor. Se formos pensar que Deus está dentro do universo, faz parte do universo, hoje sabemos que um dia o universo, né, vai tender ao fim. Então, se Deus faz parte do universo, logo ele não é eterno. Ele pensa no máximo, como diz o Norman Geisler, né,
na velocidade da luz, que é a maneira mais rápida de se deslocar, atualmente falando, né, por nosso conhecimento. Então, se Deus está dentro do universo, logo ele está limitado ao próprio universo, ao espaço, ao tempo e à matéria. E Deus é fora disso tudo, né? Ele é eterno, habita a eternidade. Sim. E deixa eu tentar achar um termo, esse sabor agridoce de Deus, meio que de ser transcendente, tipo assim, ser fora de tudo e ao mesmo tempo morar aqui, sabe? Esse meio É muito doce bom isso. A junto, transcendência e a imanência isso, essa misturada. imanência, que por mais que a gente tente justificar com palavras lógicas, a gente não consegue colocar uma dimensão nisso, mas é algo tão bonito, cara. Você entender, assim como o João disse, no princípio era o verbo, né? O logos. E para os gregos, logos era a origem de todas as coisas. E João tá falando assim, ó, esse cara aqui de Nazaré, que não tem nada que preste em Nazaré, mas esse cara aí, que veio de Nazaré, que veio da menor cidade que vocês possam imaginar aí, pobre, filho do José, filho de seu Zé, esse cara aí é o início, é o princípio de todas as coisas, cara. Sabe? Quando a gente olha para esse texto, entendendo que esse Deus, ao mesmo tempo que ele é sobre todas as coisas, ele também é conosco, sabe? É uma honra imensurável, cara. E a gente lê os salmos, principalmente o Salmo 23, né? Eu também gosto muito do Salmo 139, se eu não me engano, onde fala da soberania de Deus, aonde eu posso ir ao mais altos céus, Deus vai estar lá. Mas se eu for ao mais profundo abismo, Deus estará lá também, meu irmão. Porque ele está sobre todas as coisas. Então, quando a gente olha para o Salmo e vê que esse aspecto geográfico do Salmo, ele não serve apenas para nos trazer uma interpretação mais lógica, mas ele abre a nossa mente para o poder e misericórdia de Deus. Como que Deus, sendo um ser tão transcendente, insiste em interagir, em fazer pactos com o povo num ambiente que é um ambiente terreno, passageiro, transitório, não merece a presença de Deus. Mesmo assim, ele interage com esse ambiente. E entender isso, para mim, é fenomenal, cara. Eu queria ser professor de geografia que nem tu, mas não tenho competência para isso ainda. Mas, E mais profundo ainda, cara. Você falando disso aí é muito maravilhoso, mas agora pensa, o Deus que era fora do universo, né, não é matéria, ele se tornou matéria por nós, ele se tornou átomos, né, fragmento de água, elementos químicos. O Deus Todo-Poderoso veio à Terra e se tornou tudo isso, fez parte, né, do universo, tudo isso para morrer por nós e nos dar a salvação. perfeito, perfeito. Então, caminhando para o final, vocês têm algumas palavras finais aí para falar com o povo que está nos ouvindo? Pode falar, é a hora. Quais são suas palavras finais? Sentou na guilhotina, não. Mas quais são suas palavras finais? A última refeição, né? Bom, eu quero novamente convidar você a conhecer o meu livro, Revelações Originais do Salmo 23. É o Salmo 23 inteiro analisado na língua hebraica, também as observações geográficas que o professor Vernon me ajudou. Ele foi o meu consultor nessa parte. Tenho também um outro livro aqui chamado A Ética do Casamento Judaico. Esse livro aqui foi a minha monografia de mestrado. E o meu orientador foi o Moré Rafael. Então, se você quiser saber sobre família judaica, sobre como é constituída a família, as questões relacionadas ao casamento, a vida em família, da Bíblia, aqui você vai ter acesso a essas informações. É só fazer contato comigo e eu terei prazer em te mandar. Tenho também o canal do YouTube, que você pode procurar pelo meu nome. É só você procurar Davidson Mignon. Tem uma playlist lá chamada Exegese e Exposição. Onde eu trabalho estudos, temas. Preparei para lançar amanhã. Olha aí, amanhã à noite vai ser lançado um estudo que eu gravei ontem. Preparei hoje e coloquei para estrear amanhã. Será um estudo sobre calvinismo versus arminianismo.
predestinação ou livre-arbítrio. Uma das minhas fontes foi o Dr. Luiz Saião, que você conhece bem. Não é? A sacada que ele teve ali, na minha opinião, pode resolver de vez esse problema. Não é? Então, eu tive acesso a uma palestra que ele deu, achei muito interessante, fiz a minha versão com os conceitos dessa palestra e vai, então, ser lançado amanhã no meu canal do YouTube. Amanhã, sábado. Amanhã é dia... Deixa eu ver aqui qual é o dia de amanhã. Amanhã é dia 25. Então, sábado, dia 25 de junho desse ano de 2022, o lançamento desse material, que vai ser bem interessante, acredito eu. Então, assine meu canal, clique no sininho. Eu tenho também um grupo no Telegram, que é gratuito também. Você pode fazer parte desse grupo chamado Exegese e Exposição. Tem muito material bom ali em PDF para você fazer os seus estudos. Então, tem bastante coisa para você buscar e eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui e trazer, então, essa colaboração para a Academia de Teologia Clássica. Obrigado, eu que agradeço. E eu, primeiramente, quero agradecer a Deus, né, e ao D'Angelo por essa oportunidade de estar aqui. Para mim, é maravilhoso. Um dia eu vou chegar nos pés do Davidson, né, com tudo isso que ele tem, essa parafernália de Instagram, Telegram, quer dizer, YouTube e tudo mais. Um dia eu vou chegar lá. Mas aqui no meu canal do Instagram, eu semanalmente tenho postado estudos, né, sobre a geografia que a Bíblia ensina. Então, pode estar seguindo a gente no Instagram. Depois eu vou também ver se produzo alguns vídeos e tudo mais, para poder até estar divulgando mais, né? Isso que é muito importante hoje em dia, na nossa atualidade. Que não existe conflito entre ciência e fé. E quando a gente começar a enxergar isso, ter os olhos desvendados em relação a isso, um leque de novos conhecimentos vão se abrir, que vão elevar o nosso espírito a Deus. Por isso, mais uma vez, aqui vou estar divulgando meu livro, Da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales, a geografia que a Bíblia ensina, onde nós tentamos, de forma, né, científica, clara, racional e também bíblica, né, falar sobre esse maravilhoso universo que Deus criou e que é decifrável, né, que é entendível e que está baseado nas leis que Ele mesmo criou para nós. Então, só agradecer mesmo e venha novas oportunidades. Pastor D'Angelo, é uma bacana que você pode aproveitar o professor Vernon, é para falar de terra plana. Ele, que é um terraplanista, ele vai se amarrar e falar. Ai! Ele ter feito com esse terra plana. Caio, posso navegar para muito longe, não, senão, cara, é terra plana. Para ele, a terra é assim, ó. A terra é assim. Ele gosta de zoar, né, esse pastor aí. Tá vendo só, cara? Bom, a honra foi toda minha, sem sombra de dúvida. Aprendi muito com vocês hoje, tá? Eu só queria pedir pro professor Vernon, se tiver alguma arte do seu livro, alguma divulgação, algum marketing, você pode me mandar, que eu vou postar nas minhas redes sociais. Show. Não no Face, mas no meu Instagram. Aí tem um pouquinho de gente aí, tá? Eu posso mandar também para algumas pessoas que eu conheço, né, que tem bastante gente, tá? E eu posso ajudar vocês aí nessa divulgação da obra de vocês. Estou escrevendo mais um agora também. Eu tenho um já, chamado Reino de Deus em Farrapos. E estou escrevendo mais um, chamado O Homem Ortodoxo. Tá? Eu creio que ainda esse ano eu consiga concluir. Não sei se eu vou conseguir, porque é complicado. Né? Eu sou um cara muito desfocado de vez em quando. Não sou igual o Davidson, não. Mas eu vou torcer para que eu consiga, vou estar orando para que eu consiga terminar ainda esse ano. Então, galera, muito obrigado por vocês dois participarem. Uma honra imensurável. E falo com vocês daqui a pouquinho lá no nosso grupo. Rapidinho, só deixa eu me defender aqui. Pode ser que alguém tenha acreditado que eu sou realmente terraplanista, né? Se Deus quiser, futuramente, vai demorar um pouco ainda, mas eu vou estar escrevendo um livro também sobre a Terra plana, né? E usando os próprios versículos que eles utilizam para tentar provar a Terra plana. É a Terra plana, tá vendo aí? Esse é terra plana. Valeu.
Ver até um livro falando sobre terra plana, tá vendo, né? Não, vou produzir. Tá Valeu. bom. Fica com Deus, gente. Deus abençoe vocês, tá? Tchauzinho. Valeu, você também. Tchau, tchau. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.